Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23 ao 36, que diz assim: E disse-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos digo que morreria em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disse-lhe, pois, Jesus: Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. E o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, pois: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir o versículo 23, que diz assim: E dizia-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Não pode se sentar. Glória a Deus. Enquanto vamos entender o que Deus quer falar. Aleluia, através de sua palavra. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Não tem mais. Glória a Deus. Em ler a Bíblia. Não tem mais em buscar o conhecimento. Porque o próprio Jesus falou para que nós venhamos a examinar a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo para cumprir uma missão. Ele Glória não a veio Deus. para ser turista, não veio para ficar igual o diabo, rodeando e passeando por aí. Ele não veio para nascer, depois morrer e acabou todas as coisas, não. Ele veio para cumprir uma missão. Por isso que nós temos que procurar compreender a palavra de Deus. Jesus, ele diz assim, versículo 23, onde vai repetindo: Disse-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Tudo estava profetizado, irmão, acerca da vida de Jesus, da vinda de Jesus a esse mundo. Desde o Gênesis até o período em que tudo se cumpriu, que Jesus veio ao mundo. Imagina, irmão, desde Adão e Eva até o período em que Jesus Cristo veio ao mundo. Imagine Deus olhando para o mundo, vendo em qual tempo introduziria Jesus nessa terra. Muitas e muitas foram as reuniões lá em cima. Muitos e muitos foram os debates, as conversas, os propósitos. É nesse tempo? Não. É no tempo de Moisés? Não. É no tempo de Davi? Não. É no tempo dos profetas?
voltando, gente que vem, gente que vai, ser humano que nasce dessa vida, ser humano que morre. Os profetas se levantam e começam todos eles a pregar no mesmo alinhamento, nas mesmas palavras, nas mesmas visões, pelas mesmas repreensões. Quantos tempos foram se passando? Aleluia. Glória a Deus. Imagina o diabo no inferno, uma vez eu fico em casa imaginando. Imagina o diabo no inferno. Nasceu uma criança! Glória a Deus. E aquela criança é levada para o sacerdote, e o sacerdote diz: esse é o escolhido do Senhor. Aleluia. E Deus te levanta como profeta. Imagina o capeta lá embaixo no inferno. Ah, e agora? A profecia de Gênesis vai se cumprir. Aí se levanta os profetas. Aí Deus levanta Josué e Moisés. O diabo pensa que é Moisés e não é Moisés. Moisés, eis que no meio de vós se levantará um. Aí a unção de Moisés passa para Josué. O diabo pensa que é Josué e não é Josué. Glória a E Deus. aí vem os profetas. Aleluia. Sobre a face da terra. Aí Deus levanta Jonas. O diabo pensa que é Jonas e não é. Levanta Jó, pensa que é Jó e também não é. Levanta Jeremias, Ezequiel, Isaías. E o diabo vai com grande fúria contra a vida desses. Pensa que é esses e não é. Glória a Deus. O tempo vai se Aleluia. passando. Glória a Deus. Aleluia. Profetas profetizando: eis que na cidade de Belém nascerá o Salvador. Eis que o escolhido vem aí. Eis que o Senhor será maravilhoso, paz da eternidade, príncipe da paz. Imagina o diabo, irmão, que nem segue o tiroteio. É esse? É aquele? É aquele? É esse? É aquele? Quem é? Quem é? Quem é? Aí o capeta faz uma reunião também no inferno. Ao mesmo tempo que está tendo reunião nos céus, aí começa a ter uma reunião no inferno. E o capeta lá no trono das trevas começa a conversar com os demônios, suas hierarquias, conforme está no livro de Efésios, as hierarquias demoníacas. E o demônio dá a reunião, quer dizer, Satanás dá a reunião no inferno. Demônios da hierarquia maior. Eu quero que vocês vasculhem a terra. Procurem ver cada criança que venha nascer, para saber quem é o Salvador, para que nós venhamos a corromper e a profecia de Gênesis não se cumprir. Havia uma preocupação no inferno, porque o diabo sabia e os demônios sabiam que quando Deus fala, ele cumpre. No ventre dessa daqui nascerão, esmagará a tua cabeça. O diabo ficou desde Gênesis até Malaquias tomando Doril, Sorrisal, Dorflex, uma dor de cabeça. Isso é só uma ilustração, uma metáfora. Glórias a Deus. Toda vez que nascia uma criança, o inimigo de vossas almas, ai, é agora, esmagará a tua cabeça. E tentava contra a vida daquela criança. Aí o que acontece? O último livro é concluído, o livro de Malaquias, e fecha-se a profecia. Glória a Deus. 400 anos de silêncio. Aleluia. Profetas não profetizavam mais. Glória a Ninguém Deus. falava mais como se devia falar que o Salvador viria. Nas igrejas judaicas, ou nas igrejas, nas sinagogas, era aquela missa, aquele culto sem graça. Os sacerdotes com as mesmas falas, repetindo as Glória a mesmas Deus. palavras, Aleluia. 400 anos de silêncio. Quando se cumpre os 400 anos de silêncio, o Criador